Olá, concurseiro! Começamos mais uma aula de atualidade para concursos. Analisaremos várias notícias, entre elas, Prêmio Nobel da Paz. União Europeia recebe o Prêmio Nobel da Paz do ano de 2012. Um tema muito importante para o mundo inteiro é a divulgação que a União Europeia foi agraciada no dia 12 de outubro com o Prêmio Nobel da Paz. A divulgação dessa categoria do prêmio sempre é esperada por todo o planeta e é anunciada pelo Comitê na Noruega. Para muitos soa estranho. Como pode uma região que sempre viveu em guerras, países se odiando, receberem esse prêmio? De acordo com o júri que decide sobre o prêmio, a União Europeia foi agraciada por contribuir de forma decisiva, abre aspas aí, para o avanço da paz e a reconciliação na Europa, assim como para o estabelecimento da democracia e dos direitos humanos, claro, no continente europeu. Em relação a esse fato, você deve ficar atento nos seguintes pontos que a banca pode explorar e assim usar em questões nas provas. Vamos lá aos temas relacionados às emendas que a banca normalmente presta atenção. Política, tudo isso está relacionado à política, o que aconteceu na Europa. Relações internacionais, isto mudou a maneira que a Europa se relacionou com o mundo. E automaticamente, é claro, as consequências históricas, tanto do que aconteceu com a União Europeia de formar um bloco, como também o fato de ser atribuído a ela o Prêmio Nobel da Paz do ano de 2012. É importante frisar também que a experiência da Europa, a experiência política que a Europa desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial é única na história da humanidade. Por isso que nós estamos destacando essa notícia para você. Por quê? Embora tenha acontecido após a Segunda Guerra Mundial e dá a impressão que essa é uma notícia antiga, mas as suas consequências históricas ainda vão se espalhar por muito tempo e você deve ficar ligado. No século passado, os países europeus que hoje formam esse bloco econômico estavam em constante guerra e foram responsáveis pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Essas duas guerras transformaram o continente em ruínas, com milhões de mortos em todos os países, e até o Brasil participou desse conflito. A Europa viveu uma paz armada. E o Muro de Berlim, na Alemanha, era o símbolo maior desse conflito, ou melhor, da Guerra Fria, que foi protagonizada por um país que não estava na Europa, que não está na Europa, os Estados Unidos, e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para a formação do bloco, todos os países tiveram que abrir mão de parte de sua soberania. Vou repetir isso e é importante. Veja, quando se formou o bloco, muitos tiveram que, de uma maneira ou de outra, abdicar da sua soberania. E lembre-se de um ponto importante aí. A moeda é um símbolo da soberania de uma nação, claro, junto com o território, junto com a cultura. Mas abdicar da sua moeda para ter o euro foi um processo muito complicado. Para nós hoje parece isso comum, mas não é. Os alemães tinham grande orgulho do marco alemão, por ser confiável e respeitado em todo o mundo, mesmo não sendo uma moeda internacional como é o dólar. Justificativas para o Prêmio Nobel da Paz ser entregue à União Europeia. Isso você deve marcar. Vamos lá eles. Reconciliação entre França e Alemanha no ano de 62. Isso foi uma prova que inimigos históricos, que sempre brigaram por território dentro do continente, poderiam passar a ser protagonistas de uma reconciliação, de uma nova era para o continente. Importante, note que hoje você sempre vê nos noticiários a França e a Alemanha na briga para reerguer a crise que a União Europeia está vivendo. Outro ponto que você deve marcar, a adesão da Grécia em 81, Portugal e Espanha em 86, dando sustentabilidade à democracia, claro, nesses países. Outro ponto, a adesão em 2004 e 2007 dos países do leste europeu. Lembre-se aí que em 89 cai o Muro de Berlim. Os países do leste europeu
que estavam associados à então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ficaram perdidos, não sabiam para onde seguir. E a União Europeia acolheu esses países, colaborando para que eles pudessem se desenvolver. Mais um ponto que você deve marcar: a expansão política do bloco europeu em direção aos Balcãs, que tem sérios problemas de conflitos naquela região, por exemplo, em Montenegro. Vamos lá, por que esses conflitos existem aí? Questão da língua, nessa região existe mais de 4 alfabetos, questão religiosa, eles estão em conflitos constantes e a União Europeia vem colaborando para diminuir. Outro ponto importante aí, a possibilidade de adesão da Turquia. Mas por que a Turquia colaboraria com a paz na região? Vamos lá. Pensa o seguinte: a Turquia tem maioria ligada à religião muçulmana e é um país reconciliador, ele é visto como um país reconciliador na região do Oriente Médio. Então a Turquia faria esta ponte para ajudar na paz com o Oriente Médio. Hoje o bloco da União Europeia vive uma intensa crise, como eu falei anteriormente, do ponto de vista econômico. A mídia nos passa isso como se fosse algo interminável e apocalíptico. Apocalíptico, é importante frisar isso. Como se todos os países estivessem colocados como peças de dominó, uma do lado da outra, e fossem caindo com o tempo, fossem desaparecer. Grande parte dos analistas entende que a crise atual é resultado da falta de uma política fiscal do bloco que deixou os países gastarem sem nenhuma regulamentação. E eu quero que você preste atenção aí nesse ponto. Vamos lá. Olha, a política fiscal parece algo banal quando nós pensamos para um bloco, mas não é. Talvez seja pior do que perder a sua moeda. Por quê? A moeda eu falei anteriormente para você que é um símbolo de soberania, mas uma política fiscal que vai ter um grupo de pessoas diferente do seu país controlando o gasto desse determinado país, vamos pensar da Alemanha, da França, de Portugal, Itália, qualquer um, isso daria uma sensação de perder poder, de perder o domínio sobre o seu território, e até então não foi feito. Você deve ficar atento ao desenrolar, ao avanço que isso venha a ter daqui por diante. Em relação a isso, tenho 3 perguntas para você pensar quando for estudar, quando for analisar melhor este assunto. Quais são elas? Vamos lá. Pensa comigo. Um continente que viveu 2 guerras, ficou em ruínas, não vai conseguir sair rapidamente de uma crise econômica? Outra questão para você analisar e pensar com atenção. Os países do bloco vão abrir mão de mais soberania para a implantação de uma política fiscal mais rígida, como eu acabei de comentar? Quem vai sair primeiro do bloco econômico? Ou será que alguém vai sair? Importante também ficar atento a esse detalhe. Lembre-se que a União Europeia é resultado dos traumas causados tanto pela Primeira como pela Segunda Guerra Mundial. O bloco descende da antiga Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida pela sigla SECA, e da Comunidade Econômica Europeia, formada por 6 países lá em 1958. Hoje é uma união econômica e política de 27 países independentes. Fazendo uma lembrança rápida aí de outros prêmios Nobel da Paz. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em 2009. Al Gore, vice-presidente, depois tentou se eleger, não conseguiu, mais 2 estadunidenses. Como que eles foram agraciados com isso, já que eles estiveram envolvidos em guerras por todo o planeta? Nosso próximo tema que você deve ficar atento. A crise dos mísseis completou 50 anos no mês de outubro de 2012. Sobre essa manchete, no estado de São Paulo, o presidente honorário do Conselho para as Relações Exteriores, Leslie Gelb, fez um longo relato sobre o acontecido. E é sobre isso que você deve ficar atento. Vamos lá. Em seu relato, o seu relato é uma referência que pode servir de inspiração para muitas bancas no momento de elaborar questões para os concursos, por isso que estamos destacando.
A instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba provocou há 50 anos o que foi considerado a mais aguda crise da Guerra Fria, protagonizada por Estados Unidos e União Soviética, em que o mundo escapou do apocalipse, abre aspas aí, por acaso, admitem os protagonistas do acordo na época. Por décadas, a crise dos mísseis foi apresentada como um episódio magistralmente administrado por quem? O presidente do momento, John Kennedy. O interessante sobre esse fato é que, segundo a Globo News, a secretária dos Estados Unidos, Hillary Clinton, não poupou comparações da gestão da crise por Kennedy com a atitude da administração Obama em relação à questão nuclear iraniana. É importante você estabelecer essa relação. Com esse fato, a Hillary mandou um recado ao presidente Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, dizendo o seguinte, nós podemos também tomar atitudes em relação ao senhor, em relação ao seu país. Por quê? Você sabe que eles têm planos de fazer a bomba atômica. Vale lembrar, pessoal, que toda a América Central era considerado um quintal dos Estados Unidos. Para fazer sentido tudo isso que estamos falando, você precisa lembrar que sobre a liderança de 3 homens, entre eles Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Che Guevara, e um pelotão de 80 soldados espalharam focos de luta contra o governo cubano, que era alinhado aos Estados Unidos, ou seja, estava justamente no que os Estados Unidos consideravam o seu quintal. No ano de 56 e de 1959, o grupo liderado por Che, Fidel e Cienfuegos conquistou várias cidades do território cubano e em 59 venceram de maneira definitiva o governo de Fulgêncio Batista e estabeleceu aí um novo regime que prometia melhoria nas condições de vida para os habitantes da ilha cubana. A Revolução em Cuba desencadeou em Washington um grande impulso intervencionista contra Fidel, que passou a ser o líder maior dessa conquista. Entre as propostas de Fidel estavam a ampla reforma agrária, até aí tudo bem, o problema estava no seguinte que eu vou citar agora e você deve tomar nota: o controle governamental sobre as indústrias do país. Mas e daí? Entre essas indústrias, muitas eram estadunidenses e estavam na ilha. Isso se tornou uma afronta para os Estados Unidos, por isso que a data de 50 anos é importante. Isso, é claro, contrariava os interesses dos Estados Unidos. A resposta foi a suspensão das importações do açúcar cubano, que era uma grande fonte de renda para a população da ilha. Isso levou Fidel a se aproximar do bloco soviético. Lembre-se aí da Guerra Fria. Por que ele se aproximou do bloco soviético? Porque daí ele poderia dar sustentação ao novo poder que ele instalava na ilha cubana. Quando o governo Kennedy assume o poder, ele rompe de forma marcante as ligações diplomáticas que existiam entre Estados Unidos e a ilha de Fidel, como é chamada hoje. No ano de 61, os Estados Unidos desenvolveram uma tentativa, criaram um contragolpe no qual um grupo treinado pelos Estados Unidos e por diversos outros meios tentou instalar uma guerra civil e depor Fidel Castro. Este episódio ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Vou repetir e é esse ponto que você deve ficar atento e estudar mais. Invasão da Baía dos Porcos. Isso fez com que Fidel Castro se aproximasse agora com objetivos militares da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. No ano de 62, que é o objeto da lembrança agora, dessa matéria, é importante porque a União Soviética desenvolveu um plano para que a ilha fosse um ponto estratégico e desejou instalar ali o quê? Os mísseis apontando para os Estados Unidos. Esse episódio fez com que Cuba ficasse completamente isolada e automaticamente ligada à União Soviética.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Neither the United States of America nor the world community of nations can tolerate deliberate deception and offensive threats on the part of any nation, large or small. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Nuclear weapons are so destructive and ballistic missiles are so swift that any substantially increased possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite threat to peace. A crise dos mísseis em 1962 foi um momento fundamental na história da Guerra Fria. Por quê? Naquele momento, as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, estiveram à beira de uma guerra nuclear. Então, as duas grandes potências, como todos sabem, já possuem um arsenal nuclear de grandes proporções. E naquele momento, a União Soviética transportou a base de lançamento de mísseis para Cuba, que fica bem próximo dos Estados Unidos. Com isso, eles adquiririam uma vantagem estratégica, podendo atingir até 70% do território dos Estados Unidos. Diante dessa situação, houve um momento de tensão que durou 13 dias. Durante esses 13 dias, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, reuniu com seus assessores, militares e políticos, para saber que atitude deveria tomar. Diferentemente de hoje, é preciso que se entenda, naquele momento não havia uma comunicação direta entre Kennedy e Khrushchev, que era o presidente da União Soviética. Portanto, as mensagens, os diálogos eram muito ambíguos, era muito difícil de se entender o que se falava. E ninguém falava muito a linguagem clara um para o outro. Então, a tensão psicológica foi muito grande, o medo foi muito grande. Qual é nossa posição de princípio respecto ao armamentismo ou ao desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? Я не нахожусь в американском суде. I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. Os mísseis soviéticos estacionados em Cuba eram realmente muito perigosos. O mundo correu risco sério. Os Estados Unidos, principalmente, estiveram na mira de uma das armas mais eficientes do arsenal soviético. O SS-4 foi produzido durante 35 anos. Era um gigante de 40 toneladas, capaz de levar uma ogiva de 1,5 megaton, o que significa, por exemplo, qualquer coisa como centenas de vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima. A contrapartida, ou seja,
A peça de troca oferecida pelos Estados Unidos eram os mísseis Júpiter, velhos, com sistemas de direção muito precários e que não representavam, na verdade, uma grande ameaça. Só que os serviços de informação, a comunidade de informação, o serviço secreto soviético não sabia disso. Aceitou a troca numa boa, o que significou o fim da crise. No ano de 2008, outros rumos à política da chamada Ilha de Fidel passa a seguir. Vamos lá. Seu maior líder, Fidel Castro, deixa o governo e os Estados Unidos elegem o presidente Barack Obama. Dá a impressão que novas atitudes serão tomadas em relação a isso. Esse fato passou a ser uma possível aproximação entre os dois países. E esse é um ponto que você deve ficar ligado e estudar com atenção para ver qual o caminho que eles vão seguir. Muito ainda vai se comentar e publicar em relação a essa data, que comemoramos 50 anos do conflito da Baía dos Porcos entre Estados Unidos e a então União Soviética. Não deixe de ficar ligado nisso, de estudar, de prestar atenção. Agora eu vou resolver com você uma questão sobre esse tema ou relacionada sobre esse tema, assim você já se acostuma com esse modelo. O pensador Raymond Aron definiu a Guerra Fria como um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Um período em que a opinião pública acompanhou o conturbado relacionamento entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sobre a Guerra Fria, leia as proposições e assinale a alternativa correta. Proposição 1. Em 1947, o presidente norte-americano Harry Truman, num discurso no Congresso, afirmou que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação. A meta de Truman era combater o comunismo e a influência soviética, oficializando a Guerra Fria. Questão alternativa certa, importante que você guarde inclusive esse conteúdo. Proposição 2. O Plano Marshall foi um programa de investimentos de recuperação econômica para os países europeus, em crise após a Segunda Guerra Mundial. Verdade, isso também. George Marshall foi que fez esse plano para atrair os países que ficariam sob a influência da então União Soviética. Proposição 3. Criado pela China comunista, o Comecon foi o organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus, além de afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando o bloco, abre aspas, da cortina de ferro. Essa questão está errada. Quem fez o Comecon foi a então União Soviética para contrapor o Plano Marshall. Fica atento a isso. Proposição 4. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em abril de 1949, reunindo países da Europa Ocidental e os Estados Unidos numa aliança militar. Seu principal objetivo era fazer frente à União Soviética e a seus aliados da Europa Oriental. Verdade essa questão e esse conteúdo também você deve registrar. Proposição 5. A derrubada do Muro de Berlim em 1989 pode ser considerada como um marco do final do período da Guerra Fria. Verdade, o Muro de Berlim tornou-se na sequência sua queda, um símbolo e o fim da então União Soviética. Então, para oficializarmos a questão correta, a alternativa certa, a alternativa D é a correta. 1, 2, 4 e 5. Dicas de estudo. Eu tenho para você uma dica muito importante que você deve ficar atento. Vale a pena ler o livro de Eric Hobsbawm, Tempos Interessantes, uma vida no século XX. Nesse livro você vai conseguir estudar de maneira muito mais aprofundada tudo isso que nós falamos agora. Seu livro é uma atualidade. Eu desejo a você ótimos estudos e boa prova!